Você já parou para pensar no que aconteceu com o primeiro assassino da história da humanidade? Todos conhecemos a história de Caim e Abel, um irmão que matou o outro por inveja. Mas e depois? A Bíblia nos conta que Deus castigou Caim, mas não o matou. Ele o condenou a vagar e, simplesmente, o deixou ir. Para onde ele foi? O que ele fez? E como terminou sua vida? Hoje, vamos seguir os passos de Caim para desvendar um dos mistérios mais antigos e sombrios. Você não só encontrará fatos bíblicos, mas também teorias completamente loucas, das quais você provavelmente nunca suspeitou. Prepare-se, vai ser interessante. Então, vamos relembrar rapidamente como tudo começou. Adão e Eva tinham 2 filhos: Caim, que cultivava a terra, e Abel, que pastoreava ovelhas. Ambos trouxeram ofertas a Deus, mas a oferta de Abel foi aceita com favor, e a de Caim, não. Caim não conseguiu lidar com a inveja e a raiva. Ele atraiu o irmão para o campo e o matou. Foi o primeiro assassinato, a primeira manifestação da crueldade humana. E quando Deus perguntou a Caim onde estava seu irmão, ele respondeu com uma frase ousada que se tornou famosa: "Por acaso sou eu o guardião do meu irmão?" Claro, enganar a Deus não adiantou. A punição foi imediata. Mas foi uma punição muito estranha. Então, Caim recebe seu castigo, e é aqui que a parte mais intrigante começa. Deus não apenas o expulsa, mas lança sobre ele uma maldição especial, e juntamente com ela, uma proteção. Vamos entender o que é esse castigo. Deus diz a Caim: "Agora você está amaldiçoado. A terra que bebeu o sangue do seu irmão não mais te dará sua força." O que isso significa em termos simples? Caim era um agricultor, um fazendeiro. Agora seu principal trabalho, tudo o que ele sabia fazer, tornou-se inútil. Aonde quer que ele fosse, a terra sob seus pés seria estéril. Ele estava condenado à fome e à eterna errância. Ele se torna o primeiro exilado, o primeiro andarilho sem lar da história. E Caim cai em desespero. Ele diz a Deus que o castigo é severo demais. Ele teme não o próprio exílio, mas que qualquer um que o encontre simplesmente o mate. E isso faz todo o sentido. Em um mundo sem leis e polícia, ele é o primeiro assassino, e agora é uma presa fácil. E é aqui que Deus faz algo completamente inesperado. Ele dá a Caim uma proteção. Ele diz que quem matar Caim será vingado 7 vezes mais. E para que todos soubessem, Deus pôs um sinal em Caim. E chegamos agora à famosa marca de Caim. Quando você ouve isso, o que você imagina? Provavelmente uma cicatriz na testa, uma marca a ferro quente, ou até mesmo uma tatuagem mágica, como nas séries. A cultura popular gravou essa imagem firmemente em nossas mentes, mas, muito provavelmente, não foi bem assim. O fato é que no texto original em hebraico é usada a palavra ot, que se traduz como sinal ou sinal distintivo. Não era necessariamente algo físico no corpo. Poderia ser um gesto especial, uma palavra, ou mesmo uma aura divina invisível que afugentava os agressores. Alguns teólogos acreditam que era apenas uma promessa de Deus feita a Caim, que de alguma forma agia sobre todos que quisessem fazer-lhe mal. Ou seja, a marca de Caim não é uma marca de vergonha, mas pelo contrário, um sinal de proteção divina. Um paradoxo, não é? Caim é amaldiçoado a ser um eterno errante, mas ao mesmo tempo, ele está sob uma espécie de programa de proteção divina, como se fosse uma testemunha protegida. Ele não pode ser morto, e é com esse destino estranho e dual que ele parte para sua jornada a leste do Éden. E assim, nosso exilado, com a maldição e a proteção divinas, parte para leste do Éden. A Bíblia nos diz que ele se estabeleceu na terra de Nod. Aliás, a própria palavra Nod do hebraico antigo se traduz como errância ou exílio, ou seja, não é tanto o nome de um país específico, mas sim uma descrição do seu estado. Ele se estabeleceu na terra da errância.
E aqui a Bíblia nos apresenta uma passagem que tem intrigado muitos leitores há milênios. A passagem diz: E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Espere aí, que mulher? De onde ela veio? De acordo com a cronologia mais simples, neste momento deveriam existir no planeta apenas Adão, Eva e o próprio Caim. Quem ele encontrou nesta terra deserta? Será que já existiam outras pessoas ali? Essa questão gerou duas teorias principais, e ambas são interessantes à sua maneira. A primeira e mais oficial versão teológica afirma que Caim se casou com uma de suas irmãs. Sim, pelos nossos padrões modernos, isso soa, para dizer o mínimo, muito estranho e errado. Mas é preciso entender o contexto. No início da história humana, quando a humanidade era ainda incipiente, casamentos entre parentes próximos eram a única forma de continuar a linhagem. As proibições a tais uniões surgiriam nas leis de Moisés bem mais tarde. A Bíblia afirma explicitamente que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Assim, muito provavelmente, a mulher de Caim era filha de Adão e Eva, sua irmã, ou talvez, sua sobrinha. Simples e um pouco macabro. No entanto, há uma outra teoria, bem mais ousada. É a hipótese dos pré-adamitas. Segundo ela, Adão e Eva não teriam sido os primeiros seres humanos no planeta em absoluto. Eles seriam os progenitores de apenas uma linhagem específica da humanidade, aquela da qual o povo judeu descenderia mais tarde. E na terra de Nod e em outros lugares, já habitavam outras tribos, outras pessoas, criadas por Deus anteriormente. E Caim simplesmente encontrou uma esposa de uma dessas tribos. Essa teoria não é aceita pela maioria das igrejas, mas ela resolve elegantemente o mistério da mulher de Caim e da população de sua futura cidade. No entanto, contrariando a imagem de um errante solitário e eterno, Caim faz algo absolutamente surpreendente e, à primeira vista, ilógico. Ele tem um filho, a quem chama Enoque. E o que faz este eterno andarilho, amaldiçoado numa terra árida? Ele constrói uma cidade, a primeira cidade na história da humanidade, e a nomeia em homenagem ao seu filho, Enoque. Pausa para refletir. Pensemos nisto. Um homem a quem Deus literalmente disse: Tu serás um fugitivo e um errante na terra, resolve fundar uma cidade. Uma cidade é um símbolo de estabilidade, de assentamento, de comunidade. É a antítese do nomadismo. Como interpretar tal ato? Aqui, novamente, há várias interpretações. A primeira, e a mais dramática, é que foi um ato de desafio, de rebelião contra Deus. Caim, como que a dizer: Ah, tu me condenaste à errância eterna, pois eu construirei muralhas, criarei o meu próprio mundo, a minha fortaleza, e não precisarei ir a lugar algum. É a tentativa de um homem de superar a maldição divina pelas suas próprias forças. Ele não consegue encontrar paz na terra dada por Deus, então cria a sua própria terra artificial, cercada por muros. A segunda interpretação é mais profunda e psicológica. Talvez a maldição de Caim não tenha sido tanto física quanto espiritual. Ele pôde construir uma cidade, cercar-se de pessoas, até mesmo fundar uma dinastia. Mas por dentro, em sua alma, ele permaneceu um exilado para sempre. Era solitário na multidão. A cidade tornou-se para ele não um lar, mas uma jaula dourada, que o lembrava constantemente do que havia perdido, a paz de espírito e a conexão com Deus. De qualquer forma, este ato faz de Caim não apenas um assassino, mas também o pai da civilização. São os seus descendentes que, segundo a Bíblia, inventarão os ofícios, a música e a metalurgia. Assim, toda a civilização urbana e tecnológica que conhecemos tem suas origens no amaldiçoado fratricida. E isso nos leva às lendas mais sombrias e surpreendentes sobre ele. E para finalizar, vamos mergulhar no mundo de apócrifos, lendas e teorias verdadeiramente insanas. Sobre isso, a Bíblia cala-se, mas a imaginação popular, essa jamais se cala. E quanto mais pontos cegos na história,
mais vívidas se tornam essas fantasias. Então, a teoria mais popular e chocante, que vocês certamente já ouviram se assistiram a séries místicas, é que Caim foi o primeiro vampiro. Já adianto, a Bíblia não menciona uma palavra sobre isso. Essa ideia nasceu nos anos 90, no mundo do jogo de RPG de mesa Vampire: The Masquerade. Mas por que essa ideia pegou tanto? Porque ela se encaixa assustadoramente bem na narrativa. Vejam só, Caim derramou o sangue do irmão e foi amaldiçoado por Deus. Ele foi condenado a vagar eternamente pela terra de Nod, que pode ser traduzida como terra da noite. Sobre ele, há uma marca que impede que seja morto, tornando-o praticamente imortal. Ele é um exilado, separado da luz e da graça divina. Juntem todas essas peças, e a imagem do primeiro, o mais poderoso vampiro, o pai de todos os sanguessugas, se forma por si só. É uma bela e sombria fábula gótica, mas ainda assim, apenas uma fábula. Aqui está outra lenda, igualmente famosa, que tenta responder à pergunta de como Caim finalmente morreu. Ela fala sobre seu descendente da 7ª geração, chamado Lameque. Esse Lameque era um caçador, e na velhice ficou cego. Certa vez, ele saiu para caçar, acompanhado por um jovem guia que o conduzia pelo braço. De repente, o guia viu algo se mexer nos arbustos e gritou para Lameque atirar. Lameque armou o arco e disparou às cegas. A flecha atingiu o alvo. Quando se aproximaram, viram com horror que Lameque havia matado seu ancestral, Caim, que já era um velho decrépito. Percebendo o que havia feito, Lameque, em fúria e desespero, golpeou seu guia e o matou também. Nessa lenda, há uma terrível ironia. Caim, protegido por Deus da vingança de estranhos, acabou caindo pela mão acidental de seu próprio descendente. Todas essas histórias, dos vampiros à morte acidental na caça, são tentativas de preencher o vazio que a Bíblia deixou. Elas mostram o quanto a imagem do primeiro assassino agitou a mente das pessoas. Mas o verdadeiro, o bíblico final de sua história, revelou-se muito mais grandioso e definitivo. Mas afinal, como terminou a história de Caim? A Bíblia não nos diz nem como nem quando ele morreu. Não há uma única passagem que diga: "E Caim morreu com tantos anos". O seu destino pessoal simplesmente se encerra. E este poderia ser o fim da história, não fosse um evento de proporções globais. No entanto, a Bíblia nos revela o destino de toda a sua descendência, e essa talvez seja a verdadeira e mais assustadora resposta à nossa pergunta. Poucas gerações depois, a terra foi assolada pelo grande dilúvio, aquele mesmo com a Arca de Noé. Um dilúvio que, segundo as Escrituras, aniquilou toda a humanidade, com exceção da família do justo Noé. E agora, preste atenção, porque aqui vem uma reviravolta surpreendente. Noé era descendente de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após o assassinato de Abel. Isso significa que toda a linhagem de Caim, todos os seus descendentes, construtores, músicos, ferreiros, toda a sua gente e a sua cidade, foram simplesmente varridos da face da terra. O legado deles foi completamente aniquilado. Ou seja, a maldição do andarilho eterno funcionou em sua escala mais global e definitiva. Não restou ninguém para continuar seu legado, ou sequer para se lembrar dele. A sua linhagem se tornou um beco sem saída. Essa é a história. Do primeiro assassinato ao completo esquecimento de uma linhagem inteira. Caim não apenas desapareceu. Seu mundo inteiro foi varrido e submerso pelas águas do dilúvio. Agradecemos por ter assistido a este vídeo até o fim. Se achou interessante desvendar esse antigo mistério, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações. E agora, uma pergunta para você. Na sua opinião, qual foi o verdadeiro destino de Caim? E o que realmente significava a sua marca? Deixe sua teoria nos comentários. Vai ser muito interessante ler.